Boa noite. Bom, estão ouvindo bem aí atrás? Estão? Não, não estão. Boa noite. Som. Será que está desligado aqui, Mário? Tá. Alô, som. Pronto. Boa noite. Agora está melhor. Então, vamos aproveitar novamente essa oportunidade de compartilharmos do conhecimento espírita, do alimento espiritual que na palavra do Cristo nos habilita a tirar toda fome, toda sede e que possibilita-nos, frente às grandes adversidades e problemas dos dias atuais, mantermos uma linha de equilíbrio, de paz, de harmonia íntimas, que nos facultem o aproveitamento máximo da nossa atual oportunidade reencarnatória. Realmente, mais do que nunca, a necessidade de percebermos a realidade da vida pelo lado espiritual. Nesse período em que tem se avolumado de forma cada vez mais intensa as doenças de fundo emocional, a ansiedade, a depressão, as síndromes, que, aliás, elas são objeto especial desse livro que nós estamos comentando, o livro No Mundo Maior. Essa obra, ela enquadra em diversos capítulos as tarefas dos espíritos benfeitores em nos mostrar o quadro, a matriz, as questões espirituais que estão por trás do que ocorre no mundo físico. Nós vivemos num mundo de efeitos. Nós já ouvimos isso. E é exatamente devido a isto que muitas coisas, olhadas da perspectiva material, levam ao desconforto, à falta de entendimento, aos desequilíbrios emocionais. É exatamente para compreender o mundo de causas, que é o mundo espiritual, que nós recebemos a doutrina espírita. E quando vamos avançando nos detalhes trazidos pelo Espírito André Luiz na chamada série Vida no Mundo Espiritual, nós nos surpreendemos com a lógica, a racionalidade, em que tudo aquilo que no mundo físico nos parecia incógnitas, nos parecia enigmáticos de se compreender, nós passamos a entender exatamente muitas situações que, do ponto de vista material, pareciam absurdos. Então é isso que nós estamos procurando tratar ao analisar os capítulos desse livro. Hoje, em especial, o capítulo 10, aliás, é 10, Dolorosa Perda. Aqui nós procuramos extrair algumas observações e comentários que aprofundem alguns aspectos revelados pela espiritualidade. Mas é muito importante a leitura pessoal que cada um de nós possa fazer do livro. É um livro para diversas leituras. Dizem de forma irônica, em parte, que os livros de André Luiz não servem
para ser emprestados, porque normalmente não são devolvidos. As pessoas que o leem sentem a vontade de ler uma segunda vez. Por isso, se alguém lhe pedir um livro de André Luiz, dê de presente. Entregue logo a pessoa, diga: tome, fique, é para você. Porque não vai ter preocupação em acompanhar o retorno. Então é assim que nós vamos iniciar esse capítulo, Dolorosa Perda. Primeiro vamos entender o próprio tema do capítulo. A revelação espírita nos mostra que a verdadeira vida, a vida espiritual, ela, que é a nossa natureza maior, se diferencia muito de tudo aquilo que diz respeito ao mundo material. Às vezes nós escutamos muito essa expressão, principalmente quando alguém desencarna. Fulano perdeu Cicrano. Como se a pessoa em si pudesse de algum modo se caracterizar como uma posse. E na verdade nós sabemos que tudo o que usamos no mundo material é um empréstimo das leis divinas. Isso no que diz respeito aos objetos, quanto mais as pessoas. Não é por outro motivo que Emmanuel tem uma frase que frequentemente nós repetimos aqui, mas que por ser um pouco irônica, engraçada, mas profundamente verdadeira, se encaixa no que estamos dizendo. Emmanuel diz assim: ora, tudo aquilo que os nossos olhos veem, ou morreu, ou está para morrer. E ele se refere a todo o conjunto de fatos e fenômenos do mundo material que sempre estão em mudança, em transição, exceto o espírito, a nossa essência, porque o resto são transformações do campo da energia, que ora se consubstancia na matéria, ora se dilui e torna-se elemento de força, energia, mas, bem caracterizado por Emmanuel, tudo está em transição. E o que seria a dolorosa perda que o capítulo aborda? É a perda de aproveitamento da oportunidade reencarnatória de forma exitosa. E isso acontece com muitas pessoas. Como nós sabemos, a doutrina espírita esclarece para nós que o livre-arbítrio, a liberdade, nos habilita a grandes conquistas espirituais, mas muitas vezes também a fracassos, a erros graves, a sofrimento que podemos causar a nós ou aos outros, e que vão representar, em termos espirituais, perdas de oportunidade de fazer o bem, de crescer espiritualmente, de usufruir maiores possibilidades de interação e de percepção da realidade da vida, em termos de plenitude. E é assim que o capítulo começa dizendo a nós o seguinte: era noite adentro, quando Calderaro e André Luiz são objeto da atenção de uma senhora, era um espírito desencarnado, mas que se aproximava aos plantos, rogando a Calderaro
ajuda, socorro para a sua filha que estava em um período grave de provas, encarnada entre nós. E aqui já sucinta dois aspectos que é importante apreciarmos. Primeiro, o fato de ficar bem constatado a individualidade do espírito, a morte do corpo. O fato de que é colocado para nós em detalhes as características que evidenciavam sentimento, emoção, identificação, individualidade do espírito em si no mundo espiritual. Então aquela senhora tinha uma intensidade de sentimentos maior do que quando esteve encarnada. E a preocupação maior dela era com a filha, que vinha pedir socorro, ajuda a Calderaro. Então esse aspecto aqui que deixamos bem destacado, ele é muito importante. Porque quando nós estamos no corpo e não temos o entendimento espiritual da vida, não nos surpreendamos. As pessoas acham que quem pensa, quem sente e quem se emociona é o corpo. A percepção de individualidade espiritual, nós vamos trabalhando de uma forma mais profunda com o conhecimento espírita. Hoje, acredito que a maioria de nós sabe perfeitamente que o cérebro não pensa. O cérebro é instrumento do espírito, que utilizando-se das conexões neuronais das células do cérebro, estabelece, pela sua vontade, a condução do pensamento. O cérebro só como instrumento. Quem sente, quem se emociona, é o espírito que está encarnado, não é o corpo físico. E isso vai continuar naturalmente depois da desencarnação. Então, no mundo espiritual, nós pensamos, sentimos, nos emocionamos muito mais do que quando estávamos no corpo. Dizemos muito mais porque, na medida em que o espírito larga a vestimenta grosseira, que é o corpo, se intensifica as possibilidades de interação com o mundo real, o mundo espiritual. Ele vai pensar mais, sentir mais, as emoções vão estar muito mais afloradas do que quando estava no corpo. O corpo nosso, na maioria das vezes, representa um embaraço, uma roupa grossa, como aquela que o mergulhador utiliza para adentrar-se no oceano. Então é aquela roupa grossa que dificulta a expressão do que nos caracteriza espiritualmente, o pensamento, as emoções e o sentimento. Então o espírito sente muito mais. E a preocupação daquela mãe que vai procurar o Calderaro tinha uma intensidade maior do que quando ela estava encarnada entre nós. Mas aí logo em seguida, Calderaro, estabelecendo um diálogo com ela, acompanhado por André Luiz, pergunta a ela: mas ela já perdeu a grande oportunidade? A pergunta era porque já há algum tempo Calderaro sabia da situação da filha dessa senhora. Certamente, nós percebemos, não seria a primeira vez que ele vinha ajudar. Vinha
atender esse pedido de ajuda dessa mãe. E a mãe disse: não, ainda não perdeu. E vejam só, meus amigos, a grande oportunidade, aos olhos do mundo material, seria talvez para muitos um absurdo. Porque a grande oportunidade se caracterizava pelo seguinte: a filha dessa senhora estava com 25 anos, estava grávida. Mas estava grávida num período passado, aonde o fato de ser solteira, de ser filha única e de aparentar ter uma vida social equilibrada e digna, ela tinha muitos desequilíbrios na área emocional, na área da sexualidade, ao ponto de ter engravidado, nas palavras de Calderaro, sem ter a custódia do casamento. A custódia aqui é a proteção, é a sustentação em termos de família, de companheiro, de companheira, que lhe desse estrutura, segurança a prosseguir com a gravidez. Já fazia um bom tempo que ela intentava abortar. E esse aborto, que ainda não ocorrera devido a inúmeras intervenções dos espíritos. Porque como acontecia com essa jovem, e certamente acontece com muitos de nós, não poucas vezes nós somos ajudados espiritualmente sem nos darmos conta. Nós não temos ideias de quantas vezes tomamos uma rua em vez de outra rua e ali evitamos, por exemplo, um assalto. E aquilo foi por intuição de uma ajuda espiritual. Nós não temos ideias de quantas vezes estávamos no carro, numa estrada, por algum motivo paramos para ver se havia esquecido alguma coisa, e ali evitamos um acidente com um motorista que viria do outro lado e ocasionaria um desastre. Porque os espíritos benfeitores, eles ajudam sutilmente. Eles ajudam de um modo a não invadir o nosso livre-arbítrio. Orientam, sugerem, dão ideias que podem ser acolhidas por nós ou não. Mas a atenção e o cuidado deles é de tal modo que independe de religião, independe de situação pessoal que estejamos vivendo. É tudo estabelecido dentro do quadro onde a misericórdia e a proteção divina faz de tudo para que nós tenhamos o melhor sucesso na nossa caminhada encarnatória. Então, essa jovem estava enfrentando um momento de tensão, de averiguação sobre como iria ser o resultado desse momento difícil que ela passava. E aí nós vamos começar a entender o que é que se deu. Faziam 8 anos que a sua mãe desencarnara, quando ela tinha 17 anos de idade. Filha única, foi criada com excesso de mimos, de cuidados, de atenções exageradas, sobretudo por parte da mãe, que ao retornar ao plano espiritual e tomar consciência de como se conduziu durante o período em que estava como mãe
na terra entre nós, se sentiu culpada em relação à conduta que a filha estava tomando. Porque pouco tempo depois da desencarnação da mãe, essa filha, que se chama Cecília, começou a impor seus caprichos e a ter uma conduta irresponsável de envolver-se em excessos de festas, de diversões e, consequentemente, de desequilíbrios na sua conduta íntima, afetiva, ao ponto que veio a engravidar. Só que, evidentemente, não foi uma gravidez desejada, muito menos programada por ela. E ela tinha essa gravidez como algo que apenas lhe causaria empecilho, dificuldades e sofrimentos. Ela não gostou nada dessa situação. E desde quando tomou ciência, procurou ajuda médica, com a ideia de um aborto intencional, de interromper o processo da gravidez. E Calderaro nos diz no começo do capítulo que esses médicos, apoiados e inspirados por benfeitores espirituais, não concordaram com ela em realizar o aborto. Isso a deixou bastante frustrada, mas não parou aí. Ela tentou ingerir substâncias que interrompessem aquela gravidez, mas não conseguiu. E agora já estava a gravidez avançando num período crítico, e ela contava apenas com a ajuda de uma enfermeira que, ao mesmo tempo, trabalhava na sua casa e lhe prestava assistência. Era a enfermeira Liana. E essa enfermeira já houvera mais de uma vez tentado dissuadi-la da ideia do aborto. Mas ela dizia naquela noite em que os espíritos lá chegaram que não suportava mais essa situação e que a sua decisão era irredutível. Ela queria abortar e contava com a ajuda dessa enfermeira, já que os médicos não aceitavam realizar esse aborto. Ora, até aqui a gente está vendo a coisa mais do ponto de vista físico, material. O que havia por trás? Liana, aliás, Cecília, trazia da sua experiência encarnatória um passado perturbado. Mas, em especial, havia um espírito que se ligara de forma mais decisiva desde a sua infância. Era um ex-comparsa de desequilíbrios de vidas passadas. Era justamente esse espírito que estava tentando reencarnar, tendo ela por mãe. Só que essas experiências do passado foram meio amargosas para a Cecília. E isso, não tenhamos dúvida, estava por trás, era como se diz popularmente, o pano de fundo para completar a ideia de não querer aquela criança. É interessante, e aqui abrimos um parêntese. Quando os processos de gestação, independente de haver um casamento ou não, são de espíritos que trazem um passado de afinidade, que são almas afins, sabe o que é que ocorre?
é que por maiores problemas e dificuldades que a mãe tenha, mesmo que tenha sido uma gravidez na qual o namorado deixou bem claro, olha, se tu continuares com a gravidez, eu termino o relacionamento. E a mãe não titubeia em dizer, já termina eu já não quero mais. Não tenhamos dúvida, quando isso acontece, há por trás, em termos espirituais, a afinidade que provoca a coragem e a decisão firme de enfrentar tudo, mas de ter o filho. Agora, quando por trás há questões graves de desacertos entre os espíritos, aí vocês sabem o que é que ocorre. Ocorre o que essa história diz. A gravidez é um intruso, é um problema. E passa de uma forma indireta a ser detestada a todo momento. Não que se justifique, porque o conhecimento espiritual da situação, como estamos analisando aqui, é direcionado a que utilizemos a experiência física para o progresso e o êxito de todos, sem prejudicar ninguém. As leis divinas são providenciais e nós iremos ouvir como isso se dá ao longo dessa história. Porque naquela noite, Calderário e André chegam, a Cecília está dizendo à enfermeira, dessa noite não passará. Eu estou decidida. E aí a enfermeira diz, mas... Aí a enfermeira já estava intuída por Calderário. Mas Cecília, espere um pouco mais. Você tem estado tão fraca, tão doente. Deixe isso, adie isso para mais à frente. E ela, irrevogável, de maneira nenhuma. Aí a Cecília prepara um sedativo, um copo com água, e leva para Cecília tomar. Naquele momento, a espiritualidade nos diz que quem conduziu a ideia para que a empregada Liana oferecesse o sedativo foi o Calderário. Ali estava havendo todo um processo de intervenção espiritual. E aí a Liana dá a Cecília o copo e Cecília, incontinente, toma. Aquilo provoca um relaxamento. Daqui a algum tempo ela adormece. Quando ela adormece, Calderário faz um trabalho de aplicação de passes magnéticos espirituais, para que ela tenha um nível de percepção e de consciência para interagir com eles. Então ela adormece, quando abre os olhos, vem o André, o Calderário e a sua mãe, que também estava ali. A sua mãe ainda com aspecto choroso, de lágrimas, e que vai se dirigir à filha, procurando, por todos os argumentos, dissuadi-la da ideia do aborto. E vai dizer a ela, mas, Cecília, não perca essa oportunidade. É a providência divina que, mesmo diante dos seus erros que você cometeu, lhe oferece a oportunidade de retificação através desse filho, que você vai poder acolher nos seus braços, que vai ser uma luz no seu caminho. Bom, os argumentos foram inúmeros. Depois de ouvir Cecília dizer,
a senhora vem dizer isso a mim agora. Mas a senhora não me ensinou assim quando estava comigo. Em resumo, ela continua irresoluta. E depois de ainda insistir, a Cecília toma de uma certa energia, reage e retorna com a vontade de acordar logo e desperta. E quando desperta, vai logo dizendo à enfermeira: mas veja só, era só o que me faltava. A minha mãe voltou do mundo dos mortos para me pedir paciência e caridade. Mas era só o que me faltava. Vamos resolver essa situação agora. E aí a enfermeira não viu mais condição nenhuma de protelar o que estava ali para acontecer. E na verdade, do ponto de vista espiritual, o espírito que estava em processo gestativo desperta pela intensidade das energias grosseiras e perversas da mãe, e em termos mentais fica dizendo dentro do ventre dela: não me mate, não me mate, eu quero essa oportunidade de viver. Agora, isso percebido pelos espíritos que estavam acompanhando ali o quadro. Mas não há nenhuma solução. E a enfermeira, de forma improvisada, vai tentar extrair aquela criança do ventre da mãe de uma forma tal que gera um quadro problemático grave. Porque André Luiz diz que naquela tentativa de extrair o feto, a enfermeira só conseguiu extrair parte do feto. Outra parte ficou ligada à placenta. E nessa parte, os espíritos, ainda percebiam o espírito dizendo, com muito ódio: não vai me deixar viver, eu também não deixarei você viver. Você vai comigo. E essa vibração tinha um ódio de tal intensidade que provocou uma hemorragia a tal ponto de causar desequilíbrios na área cardíaca. E a enfermeira notou que a hemorragia estava muito intensa, tentou camuflar o que ela fez em termos de aborto, e a espiritualidade acompanhando nos diz que o Calderário afirma: daqui a algumas horas a mãe também irá desencarnar. E aí André diz: mas o que será? O que vai acontecer? Não temos ideia do tempo que será necessário para a solução desse quadro que agora se estabeleceu. Nesse mesmo instante, a obra nos diz que o Calderário entra em prece, pedindo auxílio espiritual, mas vejam, auxílio espiritual para a mãe, que acompanhando toda aquela situação, com um sentimento de culpa agravado, é objeto de uma atenção mais cuidadosa, e que aqui é preciso colocarmos algumas reflexões. Vejam só. Primeiro, um fato importante. Até a primeira, segunda infância, a orientação, a exemplificação dos pais é muito importante para os filhos. Mas terminada a segunda infância, entrando a adolescência, que é o período em que a reencarnação se completa,
acabou-se as possibilidades positivas de influenciação, de ajuda maior por parte dos pais. A partir daí, o espírito assume de forma mais íntegra o uso do livre-arbítrio, da razão e das suas consequências. E é preciso, inclusive aqui a gente pode refletir bem nisso, porque abrimos aqui um parêntese. Os espíritos elevados, eles sabem, eles têm a ideia mais ou menos definida de acontecimentos que irão se dar, sobretudo na sua área de atuação. Então, os espíritos, na medida em que se elevam, ampliam as perspectivas de visão, de entendimento do que está por acontecer. Calderário possibilitou aquela ajuda àquela mãe, e a Cecília, claro, objetivava inclusive o esclarecimento que estamos compartilhando dentro do livro, que é o esclarecimento que amplia a nossa visão do mundo espiritual. Mas, por outro lado, visava, sobretudo, ajudar aquela mãe a parar de sofrer no lugar da filha. Porque aquela mãe tentou de tudo, mesmo não tendo cuidado de uma forma ideal a educação da filha, deu-lhe a possibilidade de exemplo e de vida até o início da adolescência, que foi justamente quando ela desencarnou. A questão toda, e aqui é importante ficar bem frisado, é que cada um de nós atingiu a maioridade, é o responsável principal pelo que acontece. E os pais não podem ou não devem tomar as dores dos filhos. Isso representa muitas vezes, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, representa provações voluntárias, sofrimento de graça. É claro que a sensibilidade, o amor e o cuidado sempre continuam, independente de idade, entre a família, entre os pais e os filhos. Mas sofrer desequilibradamente pelos erros de um filho ou de uma filha adulta é querer sofrer de graça, porque esse sofrimento não conta para o nosso progresso espiritual. Essa mãe, nessa parte final dessa história, o Calderário pede ajuda espiritual para ela, porque ela era a única que agora, naquele momento, merecia essa ajuda. O que podia ter sido feito para que a filha evitasse esse aborto, foi feito. Mas o respeito pelo livre-arbítrio dos espíritos benfeitores é absoluto. Por mais que eles gostem ou queiram nos ajudar, se nós teimosadamente, por muita teimosia, formos irredutíveis, aí é conosco. Se vai dar num desastre, num sofrimento grande, eles não vão impedir. Até onde eles podem ajudar, essa ajuda é respeitando a nossa liberdade. Se não teve jeito, aí a gente tem que aprender através do sofrimento. É claro que nessa ajuda que foi dada à mãe de Cecília, ela certamente iria iniciar agora um período de reflexão e de pensar que o que pôde fazer já tinha sido feito. Os espíritos benfeitores tentaram de tudo.
mas o caráter inferior em termos espirituais da filha levou àquela situação. Há um caso semelhante a esse, também contado por André Luiz no livro Missionários da Luz. Lá em Missionários da Luz é um capítulo que tem o título Fracasso. Fracasso é também a história de um aborto, onde a espiritualidade tentou interferir, ajudar de todo jeito e não conseguiu. Nesse caso que nós tratamos do livro No Mundo Maior, Calderari diz a André o seguinte, de que esse quadro pavoroso que André acompanhou até ali é um quadro que se repete diariamente na Terra. Quando eu vi a expressão, eu disse, mas diariamente, será que é diariamente mesmo? E aí eu fui pesquisar no Google, né? Onde tem todas as respostas, né? E se nós entrarmos lá no Google e botarmos assim, abortos no Brasil, quantos abortos acontecem no Brasil por ano? E as últimas estatísticas, para termos uma ideia, eu coloquei o seguinte: isso é uma estatística do SUS. Há, vejam só, 5 abortos que dá em falecimento da mãe por dia no Brasil. A média, a última média. E abortos intencionais, de uma forma geral, são atualmente cerca de 535 por dia. Isso é a estatística do SUS. Aqui não se computa esses N abortos fora, como foi inclusive esse caso que a gente narrou hoje, do livro. Mas é uma quantidade absurda. Então, quando o Calderari disse, André, que esse acontecimento pavoroso se dá diariamente na Terra, não foi redundância, não foi expressão de exagero, não, é porque era fato. Realmente acontece e num número absurdo. Então, lá no capítulo Fracasso, que é a história de Volpini, é também o quadro onde uma senhora que temporariamente estava separada do esposo está grávida. Está grávida, mas não quer dizer ao esposo, porque está separada dele, mas a gravidez era daquele esposo. E ela não quer esse filho, que é o Volpini. E ela tenta de tudo, em termos de tomar remédios abortivos, mas o amparo espiritual junto ao Volpini faz com que continue o processo gestativo. Até que chega o ponto em que ela está no 7º mês de gravidez e quer participar de uma festa, onde haveria muita bebida e ela com a barriga avançada. Se ela fosse para aquela festa, ingerisse álcool, como certamente iria acontecer, a espiritualidade já previa que haveria um aborto. Os espíritos tentam tudo. Atuam junto a uma vizinha que aparece na casa dela, tentando dissuadi-la da ideia de ir para uma festa. Mas ela reluta, mas vai para a festa. E depois ocorre o aborto. Esse aborto de Volpini, por não ter esse painel de ódio
não redunda na morte da mãe, mas ela vai para o hospital em estado grave. Nesse capítulo fracasso do livro Missionários da Luz. Mas um quadro onde também a interferência, a ajuda espiritual foi até onde deu para ir. Encerrando esses casos, nós queremos lembrar aqui a história de abertura do livro Nas Fronteiras da Loucura, que é o caso de uma mãe encarnada que ouvira falar num centro espírita, sem ser espírita, de Bezerra de Menezes. E faz uma prece veemente a esse venerando espírito, pedindo socorro para sua filha, que se encontra internada numa clínica psiquiátrica. E nessa prece que ela faz para Dr. Bezerra, ela diz, entre outros argumentos na prece, eu sei que o senhor também foi pai e sabe o sofrimento que eu estou passando. E aí, depois da prece, que é o início do livro Nas Fronteiras da Loucura, uma equipe de espíritos, junto com Bezerra de Menezes, vem ajudar a situação daquele pedido daquela mãe. A filha dela estava internada numa clínica psiquiátrica. Por quê? Estava casada, mas desde que se efetivou o casamento, ela não queria ter filhos, porque para ela deformaria o seu corpo físico, por se perceber muito bonita fisicamente. E desse modo, o esposo que desejava ter filhos aceitou, pelo menos durante algum tempo. Bom, sem que ela aparentemente desejasse engravidar, engravidou. Só que ao se perceber grávida, não disse ao esposo e efetuou o aborto. Só que esse aborto era de um filho, a semelhança dessa história que nós contamos, que passou a odiá-la no plano espiritual e engendrou todo um quadro de culpa, de remorso, de insônia depois dela não conseguir dormir, ao ponto que levou aos desequilíbrios mentais e ela estabeleceu um quadro inicial de esquizofrenia e estava agora internada. E aí é quando os espíritos vão estabelecer toda uma possibilidade de ajuda aos dois espíritos, à mãe e ao filho no plano espiritual, e que é objeto de análise desse livro. Mas, fechando aqui o nosso tema, o que é muito importante averiguar é o entendimento da questão do aborto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, para percebermos por que a doutrina espírita estabelece no livro dos Espíritos que, à exceção de quadros aonde a saúde física da mãe corre risco de morte, risco de vida, o aborto deve ser evitado. Então, a espiritualidade sugere muitas vezes, em obras espíritas, se a mãe não, principalmente uma gravidez de uma violência sexual, por exemplo, uma gravidez provocada por um estupro, que a mãe tem um filho, e se não se sentir com condições de ter o filho, ceda para adoção. Essa orientação que é dada muitas vezes nas obras espíritas tem duas finalidades que muitas pessoas não sabem. Primeiro, a proteção
mental e psíquica da mãe. Porque para a mãe, mesmo quando é uma gravidez de estupro, depois que é efetuado um aborto, não poucas vezes, abre-se campos para remorso, insônias e depressões. Então, a primeira proteção psíquica da mãe. E, em segundo lugar, da criança que está por nascer e que não é culpada pela violência do ato que provocou a sua reencarnação. Porque quando se faz o aborto, do ponto de vista espiritual, não deixa de estar sendo interrompido a vida de um espírito que iria encarnar entre nós, aonde ele não tem culpa do que aconteceu. Então, para proteger-se em termos humanos e em termos espirituais, a diretriz que a espiritualidade apresenta é só abortar se for para salvar a vida da mãe. Porque entre a vida da mãe, que pode mais adiante voltar a gestar um filho, e a vida do filho, que pode inclusive falir junto com a da mãe, deve-se preservar primeiramente a da mãe, mas como exclusiva condição. Para nós que estamos trabalhando o entendimento espiritual da vida, é muito lógico e racional o que a doutrina espírita apresenta, porque protege psiquicamente a mãe. Eu soube, encerrando essas observações, de casos colocados em palestras espíritas, aonde a mãe que foi vítima de um estupro, mas levou a gravidez à frente, esse filho, mais adiante, ter sido a glória da mãe, de ter se tornado um médico, de ter sido alguém que foi o maior benfeitor da vida dela. E que, não obstante, foi gerado em uma situação constrangedora. Por outro lado, nós sabemos, não poucas vezes, de crimes absurdos, realizados às vezes por um filho ou por uma filha, contra a mãe ou contra um pai, e eram filhos legítimos. Porque muita gente acha que a consanguinidade representa legítima afinidade, quando nós sabemos que não é assim. A legítima afinidade só existe em termos espirituais. Bom, nós agradecemos a oportunidade de compartilhar essas informações. Que Jesus, que é a espiritualidade amiga, nos acompanhe de volta aos nossos lares com muita paz.